Vamos lá então falar um pouco sobre mais alguns serviços agropecuários, especialmente do segmento dentro da porteira, que é a produção agrícola propriamente dita, e a gente já falou da pecuária, né? E vamos falar um pouco da agricultura. A agroindustrialização não faz parte desse segmento, nós vamos falar mais para frente sobre a agroindustrialização, né? Cachaça, laticínio, doce, polpa de fruta, etc. Mas no que tange à produção agrícola, nós temos um conceito, né? Conjunto de atividades desenvolvidas no campo, necessárias para a condução de culturas vegetais. Todas essas atividades, preparo do solo, tratos culturais, colheita, transporte, armazenamento interno, administração e gestão dentro das unidades produtivas. O que acontece? Às vezes, administração e gestão não são considerados componentes do segmento. E isso pode levar a um erro. Por quê? Exclui geração de emprego e parcela do custo de produção. Você vai estar dando uma falsa viabilidade econômica. Então, a administração e gestão dentro do segmento também são atividades desse segmento que devem ser considerados os seus custos e os empregos que são gerados, tá certo? Muito bem, então nós temos aí o conceito, né, conjunto de atividades desenvolvidas no campo necessárias para a condução das culturas vegetais. Todas as atividades. Há algumas atividades, algumas culturas que exigem mais tratos culturais, outras exigem menos. E isso é uma questão agronômica de cada uma das variedades, né? Você tem culturas que sejam menos exigentes em termos de tratos culturais, como o milho, por exemplo. O milho, o trato cultural tradicional na cultura de milho é apenas uma capina mecânica, só. E depois chegar na hora e colheita. Mas isso varia de espécie para espécie, de cultura para cultura, e aí é um problema agronômico. Vocês precisam saber o que é de administração. Muito bem. Então, alguns conceitos são básicos que a gente precisa saber. O que é o ciclo vegetativo de uma cultura qualquer? Gravem isso, ó. É o tempo necessário para que as plantas processem suas atividades biológicas para a obtenção de produtos maduros. Trocando em miúdos, é o período que vai da germinação até a colheita. Então, quando eu falo que o milho tem um ciclo vegetativo aí de 120, 130 dias, dependendo da variedade, é porque é o tempo que demora para eu plantar esse milho germinar até a colheita. Esse ciclo vegetativo dentro de uma mesma cultura pode variar porque você tem algumas variedades que são precoces, né? Elas realizam o ciclo antes, então elas têm um ciclo menor. Você tem as variedades precoces, você tem a variedade tardia e você tem a variedade de período normal. Então é básico guardar o que é o ciclo vegetativo. Por conta disso, nós temos culturas que são anuais, perenes ou semi-perenes. O que são culturas anuais? Que elas completam o ciclo vegetativo em menos de um ano. Assim são os grãos todos, por exemplo. Feijão, milho, né? Algodão, que não é grão, mas também completa. Nós temos as culturas bianuais, que são abacaxi, cebola, mandioca, completam até 2 anos. E nós temos as culturas perenes, que após plantadas reproduzem por várias vezes sem morte vegetativa da mãe. Via de regra, as frutíferas, né? Mangueira, coqueiro, laranjeira, você tem várias colheitas antes que a planta morra, né? E você tem as semi-perenes, que elas florescem e frutificam algumas vezes sem necessariamente haver novo plantio. Elas se reproduzem por perfilhamento, né? Então banana, pupunha, cana, mamoeiro. Vocês estão mais acostumados com a cana de açúcar e vocês sabem que a cana de açúcar, em algumas situações, após plantada, ela pode ficar aí 5, 6, 7, até 8 anos, dependendo da produtividade que ela tenha, né? Isso vai variar muito da produtividade e daquilo que eu quero da cana. Se é uma cana para produzir
comercialmente aí açúcar e álcool, normalmente são 5, no máximo 6 cortes, né? Isso se for, dependendo do substrato, da área onde é plantada, do tratamento que é feito e tudo mais. Mas são semi-perenes porque elas florescem e frutificam algumas vezes sem necessariamente haver novo plantio. Nesse mesmo segmento nós temos a banana, nós temos a pupunha e temos o mamoeiro, tá certo? Preparo do solo é uma operação importante, porque você vai colocar o solo em condições ideais de plantio. Você tem o preparo de solo de áreas novas que está incorporando uma nova área no processo produtivo. Nesse preparo de solo você pode usar corretivos. Não se concebe mais que se use corretivo sem a competente análise de solo. O que é analisar o solo? Eu vou saber o que é que meu solo tem e o que é que meu solo precisa. Isso é feito através de uma análise de solo, que você coleta material e manda para o laboratório vai te dizer, ó, seu solo tem tanto de fósforo, de magnésio, de molibdênio, ele vai te dar uma análise. E dependendo do uso que você vai fazer, você vai ter a recomendação de adubação, dos corretivos de adubação. Você tendo o levantamento topográfico da sua área, você pode ter as medidas de prevenção, ou seja, eu vou ver um solo meu, se eu preciso fazer alguma ação de conservação de solo. Vocês sabem que solos que sejam de maior declive, ele demanda mais uma correção no sentido de ter uma correção para que eu não tenha erosão, por exemplo, né? Então são medidas de prevenção. Isso tudo está feito dentro do preparo do solo, tá certo? Outra coisa, viveiros e mudas são outros serviços que nós temos aí, que algumas espécies elas exigem condições especiais para germinação e início de desenvolvimento, antes de ir para o campo. Não são espécies que são plantadas diretamente no campo. Vocês têm aí uma porção de espécies desse tipo, né? Laranjeira, ela é produzida a muda num viveiro para depois ir para o campo. Café também é produzida a muda num viveiro, porque são condições especiais para germinar o início de desenvolvimento. Depois que ela tem um certo porte, aí ela vai para o campo, tá? No viveiro, essas operações iniciais possibilita que você faça uma seleção das mudas. Você vai pegar as mudas mais sadias, com maior desenvolvimento e tudo mais, você pode fazer uma seleção. Isso tudo é feito dentro dos viveiros. Você tem viveiro especializado em várias espécies. O plantio, os solos precisam estar devidamente preparados, né? Algumas culturas o plantio é feito diretamente no local definitivo. Volto a dizer, arroz, feijão, milho, algodão, diretamente no local definitivo já vai ser o plantio feito lá. Algumas culturas a adubação é feita no plantio. Na hora que eu planto, eu já faço a adubação, tá? Isso tudo é uma outra operação, é a operação de plantio. Os tratos culturais, genericamente, nós podemos dizer que são todas as operações que são efetuadas e que são necessárias para que as plantas cresçam e se reproduzam. Ou seja, ao longo do ciclo vegetativo da planta, existem operações que eu devo fazer para que essas plantas cresçam e se reproduzam. Via de regra são a manutenção da cultura no limpo, ou seja, capina, seja mecânica ou capina química, combate à praga, doença, irrigação, adubação de cobertura, tudo isso são tratos culturais que são feitos, tá? Que vocês conhecem, se não conhecem também é fácil de assimilar, né? Que são operações feitas para que as plantas cresçam e se reproduzam. É preciso observar algumas coisas nessa questão. Observar, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Você não degradar meio ambiente. Nós temos hoje um problema muito sério com essa questão do meio ambiente, porque no passado também não havia. Hoje a gente precisa ter mais cuidado, não ingressar e devastar áreas de APP, observar uma série de coisas do meio ambiente para não haver degradação, para você preservar o meio ambiente, né? Na questão da irrigação, para que é a irrigação? Para você impedir o déficit, para que tenha um déficit de água na planta, tá? Então você tem que fazer isso, você vai deixar que tenha água na quantidade e periodicidade exigida pelas culturas.
As culturas às vezes são mais exigentes em água em determinados momentos dela. Por exemplo, você pega a lavoura de milho, você exige que você tenha durante o crescimento, mas mormente quando a planta faz a sua florada e frutificação, você precisa ter água suficiente para que tenha uma boa produção. Hoje é muito, claro que cada cultura tem um método, então você tem que procurar o método mais adequado. Existem algumas culturas em que é possível fazer a fertirrigação. O que é a fertirrigação? Eu faço a irrigação e junto com a irrigação eu já coloco fertilizantes. Então eu estou fertilizando a planta e molhando. É fertirrigação, tá certo? Ao final, quando você foi bem sucedido, você vai colher. A operação final no campo é a colheita. Via de regra, as colheitas são mecânica manual ou semi-mecanizada. No caso do feijão, ela é uma cultura que hoje sempre foi mais semi-mecanizada. Por exemplo, se vocês pegarem o algodão, nós temos uma evolução muito grande na questão da agricultura, né? Algodão foi uma cultura que era chamada de cultura social. Por quê? Porque ela dava muita mão de obra. Você precisava de mão de obra para fazer um trato cultural, que era quando você plantava um monte de semente, depois você precisava diminuir essa quantidade de plantas. Então você ia lá tirando as plantas mais frágeis e tal, para deixar 5 plantas por metro. Depois a colheita do algodão era toda manual, né? Então, hoje não, hoje é tudo mecanizado. E colheita de cana era manual. O pessoal queimava a cana, tinha um dano ambiental muito grande, queimava a cana para depois os caras cortarem e depois isso para a usina. Hoje é tudo mecanizado, né? Algumas culturas, a colheita é feita com um processo não todo de maturação. Manga, pêssego, você vai colher o que a gente costuma dizer de vez. Por quê? Porque aquilo que a gente já falou, continua a ação biológica e esse fruto vai chegar em condições no consumidor, né? Então você tem que ter cuidados especiais para colher esses frutos também, por uma questão de delicadeza e tudo mais. Você tem culturas que têm maturação desuniforme e que ainda tem colheita manual. Café, por exemplo, na medida que você faz uma derriça, colhe uma parte, depois volta a ter maturação. É o que acontecia antigamente com o algodão. O algodão chegava a ter 2, 3 panhas de algodão, que o pessoal dizia. Abria uma parte, panhava. Aí abria outra parte, panhava. O que eles fizeram? Eles desenvolveram um hormônio que faz com que a maturação seja toda uniforme. Aplica esse hormônio, uniformiza a maturação, todos os capulhos abrem, a máquina vai e colhe. Então, cada cultura e cada região pode exigir tipo de coisa diferente. Você pode ter lugares em que a colheita ainda seja manual. O importante é isso, evitar perdas e obter produtos de qualidade elevada. Porque o que é que vai te garantir um bom preço de venda? E se você garantir um bom preço de venda, significa que você está garantindo também uma boa rentabilidade para a sua cultura. Não é? É você ter produto de qualidade, você não ter perda, você ter maior produção por unidade diária, que significa que você ter maior produtividade, né? Nós já falamos e vamos continuar falando, por exemplo, a lavoura de milho sempre teve muita perda na colheita. Quer dizer, aqueles grãos, aquelas espigas que estão caindo na hora de colheita, não estão indo para o caminhão, não estão sendo pesadas, não estão contando como produção. Isso é perda. Então, uma das coisas que a agricultura melhorou muito foi a perda em todas as fases dela, tá? Finalmente, nós temos a pós-colheita. Colhi, aí eu tenho transporte interno, armazenagem, classificação e embalagem. Aí também eu tenho que ter cuidados especiais para alguns produtos agrícolas para não causar danos e depreciação desses produtos, principalmente frutos, essas coisas, né? Você tem um tratamento diferenciado de acordo com a espécie. Milho, você colhe, já joga direto no caminhão, vai para o secador, está entregue. O feijão, você ensaca, vai embora para a bolsa de onde for vendido. Agora, frutos, precisa ter um cuidado maior. Como é que você vai colher caqui, maçã,
pera, banana, você tem que ter cuidados especiais para que você não tenha danos e depreciação, porque o consumidor, quando chega no mercado, ele é atraído pela situação em que está o fruto, não é? E o legume também, eu estou falando de fruto, mas se você pegar legumes também, eles precisam estar visivelmente bonitos para que você atraia e venda, tá certo? Com isso a gente completa esse ciclo e aí a partir da semana que vem a gente vai para um outro assunto. Tá bom assim? Um abraço, queridos.